Olá, pessoal. Dando sequência, então, à nossa discussão sobre as estratégias genéricas e estratégias funcionais, agora nós vamos olhar para dentro das funções da empresa, para dentro das áreas da empresa e como cada área precisa se organizar estrategicamente para contribuir com a estratégia genérica que foi definida anteriormente. O que precisa ficar bem claro agora é que a estratégia genérica de custos, diferenciação ou de enfoque, ela precisa ser operacionalizada em cada uma das áreas da empresa. E é isso que nós vamos ver na sequência. Aqui eu quero reforçar que a empresa precisa pensar em como oferecer mais valor aos seus clientes do que é o preço que esses clientes vão pagar pelo produto. O mercado ele vai recompensar empresas que consigam oferecer valor acima do preço do produto que elas oferecem. Ou seja, o cliente precisa encontrar e perceber esse valor. As pessoas pagam US$ 1 milhão por uma Ferrari porque efetivamente elas percebem mais valor nessa compra, em ter esse produto, do que é o preço que elas estão pagando por isso. Bom, aqui eu quero usar essa metáfora do quebra-cabeças para reforçar com vocês que, para que as empresas consigam criar, oferecer valor para os clientes, elas precisam se apoiar em certas funções, produção, finanças, pesquisa e desenvolvimento, marketing, gestão de pessoas, e essas funções elas precisam estar encaixadas com a estratégia geral da empresa. Eu preciso, além de pensar a grande estratégia do negócio, eu tenho que pensar também como é que eu vou fazer com que as áreas funcionais da empresa elas realmente se encaixem e trabalhem para alcançar essa estratégia genérica que a empresa definiu. As funções da empresa ou do negócio, elas são absolutamente interrelacionadas e precisam andar juntas para conseguir alcançar a grande estratégia do negócio. Então, se eu tenho um hotel que preza pela diferenciação e que realmente quer oferecer uma experiência diferente para os seus usuários, para as pessoas que vão se hospedar, eu tenho que pensar isso desde o atendimento que eu vou fazer por telefone ou online, até o atendimento presencial, a maneira como os funcionários serão capacitados e treinados para atender um público altamente exigente. Eu vou precisar produtos e serviços de alta qualidade e assim por diante. Então é isso que nós vamos discutir nesse conjunto de slides sobre como organizar as estratégias funcionais para alcançar a estratégia geral da empresa. Começando pelas estratégias de compras e materiais, que precisam estar focadas na estratégia de custos, diferenciação ou enfoque adotada pelo negócio. Bom, então, reforçando, se eu tenho uma estratégia de custo, eu preciso fazer com que a compra de materiais e a localização de fornecedores, ela efetivamente seja feita com foco em custo. Uma grande empresa, ela até pode conseguir baixar os custos por conseguir exigir desconto sobre a quantidade. Então, provavelmente, se eu quero ter uma estratégia de custos, eu preciso pensar em como eu vou crescer, como eu vou fazer aumentar o porte do meu negócio, como é que eu vou me expandir para ficar maior do que os meus concorrentes e, com isso, conseguir de fato uma estratégia de custos e compra que possa ser focada em valores mais baixos com os fornecedores. O que pequenas empresas vêm fazendo, e talvez seja uma solução para essas empresas, é formar redes cooperativas, redes associativas, em que elas conseguem unir o seu poder de compras para conseguir valores mais baixos na negociação com os fornecedores. Essa pode ser uma das poucas alternativas para pequenas empresas que queiram insistir numa estratégia de custos. Bom, é evidente que quando a gente fala aqui de custos baixos, nós temos que levar em conta que isso não é o único requisito ou o único ponto a ser considerado nas atividades de compra, né? Eu tenho que levar em consideração também que talvez um custo baixo ele tenha implicações graves para a qualidade do meu produto, então isso também tem que ser considerado ao definir a estratégia de compras. Então, trata-se, na verdade, de buscar
o melhor custo, ou seja, aquele custo que oferece o melhor benefício. Isso quando eu estou falando de uma estratégia de baixo custo, liderança em custos. Se eu estou falando de uma estratégia de diferenciação, também se trata de buscar a relação custo-benefício, não se trata de esbanjar, mas eu vou me preocupar muito menos em comprar aquilo que é barato ou mais barato, menos custoso, e sim aquilo que realmente pode oferecer uma experiência de diferenciação. De maneira similar, a estratégia de produção e operações, ela precisa estar vinculada à estratégia que a empresa definiu. Bom, então a gente sabe que as operações elas são fundamentais para qualquer tipo de empresa, tá? Eu só preciso me preocupar em organizar as minhas operações de acordo com o que eu quero alcançar. Se eu realmente quero uma estratégia de custos, a minha operação ela tem que ser baseada em alta tecnologia e o tempo todo em redução de custos. Se eu quero uma estratégia de diferenciação, talvez eu possa ter um produto mais artesanal, como é o exemplo da dobra que conversamos anteriormente, sem se preocupar em um processo automatizado, porque a operação ela não precisa me entregar custo baixo, ela precisa me entregar diferenciação. Então, em toda situação eu preciso pensar como é que a minha operação ela vai conseguir entregar aquilo que realmente a estratégia da empresa está buscando. Cada vez mais importante, as estratégias de pesquisa e desenvolvimento das empresas precisam ajudar a colocar a estratégia genérica em prática. Então, eu preciso buscar desenvolver novos produtos e serviços, ou então fazer esforços para melhorar os produtos e serviços que a empresa já oferece, seja em termos de custo ou diferenciação. E também eu preciso ter pesquisa e desenvolvimento de processos. Como é que eu vou fazer com que os meus processos se tornem mais eficientes e ajudem a alcançar a estratégia geral do negócio? Aqui eu coloquei o exemplo da Natura, que além de fazer um amplo esforço de pesquisa e desenvolvimento interno, ela tem muitas relações com universidades, com centros de pesquisa, com startups, com instituições que possam ajudar a desenvolver novos produtos e serviços, para conseguir alcançar a estratégia de diferenciação que ela procura colocar em prática. Depois, temos que nos preocupar também com as estratégias de marketing e de comunicação que a empresa vai utilizar, ou seja, todos os 4 P's do marketing e como nós vamos fazer com que eles ajudem a alcançar a estratégia geral. Aqui nós reforçamos então que a estratégia de marketing, nas suas 4 dimensões, preço, praça ou ponto de venda, produto e promoção, ela precisa estar ancorada no seu público-alvo, no mercado-alvo que a empresa escolheu, e ela tem que ajudar a realizar a estratégia geral do negócio. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na estratégia do IBIS Budget, ele se localiza quase sempre próximo a aeroportos ou locais de grande movimentação em que as pessoas não vão ficar hospedadas vários dias, elas procuram um hotel com baixo custo, com um serviço razoável para passar aquela noite e elas não estão dispostas a pagar altos valores. Agora, se eu pensar num hotel que busca realmente a diferenciação, ele precisa de uma localização que seja adequada a isso, que realmente faça com que as pessoas se sintam à vontade para pagar caro e que isso gere valor para elas. Além disso, a promoção ou a comunicação também precisa ser pensada para o público que nós queremos atender e a estratégia que nós queremos alcançar. Bem, temos ainda as estratégias de recursos humanos da empresa. Essa estratégia ela tem que estar super alinhada com aquilo que se busca estrategicamente. Então, eu posso, por exemplo, treinar as minhas pessoas, ou eu posso capacitar as pessoas e desenvolver competências voltadas para a eficiência, para o baixo custo, como também eu posso ajudar a treinar essas pessoas e qualificar ou contratar pessoas, adotar políticas de contratação que já estejam na linha de uma estratégia de diferenciação. Então, aqui também alinhamento é fundamental.
Junto ainda com a estratégia de compras e de operações que vimos anteriormente, temos uma preocupação, ou precisa haver uma preocupação na empresa com as estratégias de logística, tanto aquilo que se refere à logística de aquisição dos produtos e dos componentes ou matérias-primas, quanto também a logística para o consumidor final. Então, essa é uma dimensão estratégica bastante importante porque ela vai definir se a empresa consegue colocar certos objetivos em prática, como flexibilidade, rapidez. Então, de acordo com a minha estratégia, uma estratégia de diferenciação, por exemplo, eu posso ter que optar por um determinado tipo de logística que faça com que o produto ele chegue absolutamente rápido para o meu cliente final ou para o meu distribuidor, para o meu varejista, sem danos e que ele seja completamente preservado. Quando se trata de uma estratégia de custos, talvez eu possa optar por uma logística que seja mais lenta, que seja em volume maior, o cliente ele não se importa de esperar um pouco mais, desde que ele realmente receba um produto barato ou então um produto com um preço baseado em baixo custo. Depois, temos ainda que pensar as estratégias financeiras com a mesma lógica que foi comentada anteriormente. Então, se eu opto por uma estratégia de baixo custo, talvez eu queira atender um perfil de público que ele precisa de tempo para fazer o pagamento. Eu quero que as pessoas elas comprem em prestações. Portanto, eu preciso também ter uma estratégia financeira que dê suporte. Eu preciso de capital de giro que garanta que isso vai ser possível manter a empresa funcionando enquanto eu ainda não recebi o pagamento dos meus clientes. Então, essa estratégia financeira ela tem que buscar o equilíbrio da empresa e, ao mesmo tempo, ela tem que ser passível, ela precisa permitir que eu consiga fazer a minha estratégia de diferenciação ou de custo funcionar. E por último ainda, estratégias de sustentabilidade, elas estão colocadas aqui à parte das outras estratégias, mas na prática elas têm que fazer parte de todas as outras estratégias, tanto de pessoas quanto de operações, logística, marketing. Elas não são uma área à parte dentro da empresa, mas sim um conjunto de estratégias que precisa permear as estratégias das outras áreas funcionais. Então, há uma preocupação cada vez maior das empresas em relação aos aspectos sociais e ambientais, e ao formular cada uma das estratégias funcionais anteriores, eu preciso me perguntar se eu consegui inserir os elementos de sustentabilidade nessas estratégias. Evidente que algumas empresas têm uma preocupação básica em relação à sustentabilidade, mas outras empresas procuram realmente transformar a sustentabilidade em uma vantagem competitiva. Voltando aos cases que já vimos na disciplina, nós conversamos, por exemplo, sobre o case da Mercur. A Mercur é uma empresa que ela busca a sustentabilidade por dentro de todas as suas outras estratégias. Então, ela faz parte do DNA da empresa e ela, de fato, busca vantagem competitiva por meio de uma estratégia de sustentabilidade. Bom, então fazendo uma síntese do tema estratégias funcionais, nós podemos avaliar o desempenho dessas áreas funcionais por meio do benchmarking, comparar como é que as nossas estratégias funcionais ou as nossas áreas funcionais estão performando em comparação com outras empresas. Tentar encontrar algum parâmetro em relação ao qual nós possamos fazer essa comparação e tentar entender se realmente nós estamos conseguindo fazer com que as estratégias funcionais elas sejam bem executadas. Alguns indicadores podem ser até mais simples. Puxa, se eu estou perdendo bons funcionários para uma empresa concorrente e eu tenho uma estratégia baseada em diferenciação, em qualidade, em oferecer uma experiência para o meu cliente, talvez essa perda de funcionários para concorrente significa que a minha estratégia de gestão de pessoas não está adequada. A minha remuneração talvez não esteja adequada, o treinamento que eu ofereço para esses funcionários não está adequado, as oportunidades que eles recebem dentro da empresa podem não estar adequados. Então é sempre bom fazer uma comparação
para entender como é que a gente está performando em cada uma das estratégias funcionais. E por último, repetido várias vezes, mas eu quero enfatizar isso, que as atividades funcionais elas têm que estar muito integradas. Eu preciso mesclar as estratégias funcionais de todas as áreas para ter alguma chance de conquistar vantagens competitivas. Então, voltando aos nossos exemplos do conjunto de materiais anteriores, empresas que adotaram estratégias de custo, todas as suas atividades funcionais elas precisam estar voltadas para custo. Empresas que adotaram estratégias de diferenciação, elas precisam que todas as áreas elas conversem e funcionem na direção de uma estratégia de diferenciação. Com esses slides, então, nós fechamos a discussão dos 3 níveis da estratégia. Nós acabamos de falar das estratégias funcionais, que, por sua vez, precisam dar suporte à estratégia de cada unidade de negócios, e, se nós estivermos falando de uma corporação, essas unidades de negócios, com as suas estratégias, precisam ajudar a alcançar a estratégia corporativa. Na sequência, nós vamos exercitar a reflexão em cada caso que vocês estão trabalhando sobre as unidades de negócios ou a estratégia genérica das unidades de negócios e também para as estratégias funcionais de cada uma das áreas da empresa. Obrigado, até mais, pessoal!